Tudo bem, Kleber? Boa noite, Bom. Wagner, Frederico. Eu queria que você fizesse uma análise do seu trabalho até o momento, né? São 13 jogos, sem contar os amistosos. Se a gente olhar os números, são ruins, né? 41% de aproveitamento, 16 pontos conquistados de 39. O que faltou, na tua opinião, além dos problemas que você já citou aí, jogador chegando, problema de equilibrar a equipe fisicamente, mas assim, o que você poderia ter feito mais? Por que o Santos ainda não chegou num ponto de evolução mínimo para estar, pelo menos, numa situação mais tranquila na tabela, né? O Santos ainda é uma equipe que você vê, que a gente, olhando de fora, vê uma equipe ainda que tem desorganização, uma equipe que é lenta, uma equipe que erra muito passe, uma equipe que tem dificuldade de marcação, né? Hoje sofreu diante de um Juventude que está lá embaixo, sofreu 2 gols contra o Sport. Na tua opinião, o que você poderia ter feito melhor até o momento para que o Santos estivesse numa situação melhor? Com todas essas colocações aí que tu fizeste, de tentar equilibrar, né, da chegada dos jogadores, recuperação de alguns jogadores trocando de equipe desde que eu cheguei, a minha análise, a nossa análise da comissão é que a gente fez um jogo que foi muito abaixo, que foi o primeiro jogo contra o CRB, 2 dias após a minha chegada, um jogo contra o Ceará que a gente podia ter ido melhor, ter criado mais situações de gol para vencer o Ceará no Aliança, e o jogo foi muito abaixo, que foi o jogo do Mirassol. Trazendo para o recente agora, e juntando o Mirassol, o jogo contra o Sport é um jogo que a gente perde um jogador, toma um gol cedo, perde um jogador no primeiro tempo, faz uma mudança, arrisca e consegue, depois de estar perdendo 2-0, buscar o empate. Então não foi um mau jogo em si. O jogo de hoje foi um jogo abaixo do que a gente vinha fazendo, dos grandes jogos que a gente fez, como foi contra o Flamengo, quando foi contra o Botafogo, como foi contra o Inter. Eu falei 2 derrotas nesses jogos, né? E se a gente colocar passado lá contra o Grêmio, a gente fez um bom jogo lá e perdemos. O jogo contra o Corinthians não foi um mau jogo nosso e a gente perdeu. Entendeu? Então, criamos situações, faltou efetividade. Trabalhamos para melhorar. Às vezes a falta de uma tranquilidade, às vezes essa pressão que fica com os jogadores que a gente tenta tirar de estar sempre perto da zona pode ter causado isso. Mas eu acho que a gente podia, com esses jogos que eu falei aí de Inter, de Botafogo, de Grêmio, de Corinthians, ter achado uma pontuação melhor e estar numa condição melhor que hoje, porque a gente criou situações e não fomos efetivos. Agora, por último, a gente desequilibrou um pouco a parte defensiva. Nesses últimos jogos, aí acabamos tomando 8 gols em 4 jogos. Sim, isso preocupa. Por isso que a gente vai tentar, nessa parada, reequilibrar, para reacertar aquilo que a gente vinha reacertando da parte defensiva e continuar fazendo gol na parte ofensiva. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.